Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo então da eletrostática. Então agora vamos por um dos itens mais importantes desse estudo da eletrostática em si, que é o campo elétrico. Tá? Então, definição de campo elétrico é a região do espaço onde uma carga elétrica Q interage com outras cargas elétricas. Então assim, é um conceito um tanto quanto difícil, mas ao mesmo tempo a gente consegue facilitar um pouco o entendimento. Basta a gente pensar em, por exemplo, no campo gravitacional da Terra. Então, o conceito de gravidade, então o campo gravitacional é a região do espaço onde corpos interagem um com o outro em função de suas massas. Por exemplo, se a gente largar um objeto a uma certa altura, ele vai cair no chão. Ele vai cair no chão porque este corpo está sendo atraído pela Terra, através da força gravitacional. Na realidade, o conceito correto seria um corpo está interagindo com o outro. Um está atraindo o outro. Mas como a Terra tem uma massa muito maior, obviamente não vai ser a Terra que vai se deslocar, vai ser o corpo que a gente está abandonando a uma certa altura. Então, a tendência da Terra, através da sua gravidade, é atrair os corpos com massa. A mesma coisa vale, a analogia pode ser usada para campo elétrico. Tá? Então, uma determinada região do espaço, ao redor de uma carga elétrica, essa carga elétrica vai interagir com outras cargas. Então, essa região ao redor dessa carga a gente chama de campo elétrico. Tá? Então, esse espaço onde isso está ocorrendo. E o campo elétrico ele pode ser determinado como tendo uma intensidade também. Né? Então, a gente, para saber como é o comportamento do campo elétrico num determinado ponto ou num lugar do espaço, a gente usa o que a gente chama de carga de prova Q minúsculo. Tá? Aqui a gente está fazendo uma diferenciação entre Q maiúsculo para carga elétrica em si, e esse Q minúsculo a gente está usando como carga de prova. Tá? Então, essa carga de prova nos indica a existência ou não de um campo elétrico num ponto de espaço. Tá? Então, a gente utiliza essa carga de prova, é uma carga fictícia, né, que a gente utiliza para fazer o ensaio para saber como é que é o campo elétrico num determinado local, para determinar um determinado problema. Então, essa carga de prova ela é pontiforme e é positiva. Então ela sempre vai ser pontiforme e positiva. Nem necessariamente não precisa ter um valor, tá? Mas ela é pontiforme e positiva. A gente utiliza ela só para fazer estes testes, tá? Bom, então é o seguinte: se a carga de prova é repelida, então significa que o campo elétrico na região do espaço está sendo originada por uma carga positiva, obedecendo a lei de Dufault. Então, carga pontiforme positiva vai ser repelida por uma carga extensiva positiva. Agora, se ela for atraída, significa que a carga que originou o campo elétrico é negativa. Então, na realidade, ela acaba obedecendo a lei de Dufault. Então, o símbolo de campo elétrico, tá? A grandeza do campo elétrico, ela é simbolizada pela letra E maiúscula e sua unidade no sistema internacional é Newton por Coulomb, tá? N dividido por C, Newton por Coulomb. Por ter direção e sentido, ela é também uma grandeza vetorial. Assim como a força elétrica é uma grandeza vetorial, o campo elétrico também é uma grandeza vetorial. Então o vetor E ele sempre vai ter a mesma direção da força elétrica. Tá? No caso, na carga de prova. Né? Mas o sentido
desse sinal vai depender na verdade, o sentido do campo vai depender do sinal da carga. Tá? Então, a carga que vai determinar se o campo vai ser para um lado ou vai ser para o outro. Tá. O que nos auxilia para verificar também o sentido do campo elétrico numa determinada região são esses diagramas, tá? O diagrama de interação de campos. Então a gente faz uso das chamadas linhas de força, tá? Que são linhas imaginárias que a gente utiliza para fazer esta análise. Então aqui temos uma carga positiva, tá? E o campo elétrico ele sai da carga positiva, disse que sai. Por que a gente diz que sai? Em qualquer uma dessas linhas aqui imaginárias, se a gente abandonar a carga de prova, ela vai ser repelida, ela vai sair com força apontando para fora da carga positiva. Então, por isso que as linhas são para fora. Então, disse que as linhas de força saem da carga positiva, então se diz que esse campo é divergente, ele está divergindo, então ele é contrário, não quer a carga de prova, então empurra a carga de prova para fora, dependendo da posição. Se a carga for negativa, as linhas vão atrair, qualquer ponto que a gente largar aqui a carga de prova, ela vai ser atraída pela carga negativa. Então se diz que o campo é convergente, logo as linhas de campo entram na carga negativa. Então aqui vamos pegar um exemplo, tá? Vamos pegar para essa carga positiva aqui. Vamos analisar usando a carga de prova apenas. Colocamos a carga de prova a uma certa distância d da carga original, tá? Então aqui está a carga de prova a uma distância d. O que vai acontecer? Pela lei de Dufault, a carga de prova vai ser repelida com uma força F. Então a força F vai estar apontando para a direita. O sentido dessa força é para a direita. A direção é horizontal, o sentido para a direita. Portanto, o campo elétrico também vai ser para a direita. Tá? Então podem observar aqui, em função do movimento da carga de prova, a gente consegue determinar qual é o sentido do campo elétrico. Então o campo elétrico aponta para a direita. Então esse campo elétrico ele tem direção horizontal e aponta para a direita. Se a carga for negativa, agora fiz somente a troca da carga, então logo a carga de prova vai ser atraída pela carga original, né? E, portanto, o campo elétrico vai apontar agora para a esquerda, apontando para a carga negativa. Então, portanto, a direção continua horizontal e o sentido é para a esquerda. Em resumo, né? Então, a carga de prova aqui nos auxilia na determinação do sentido e direção do vetor campo elétrico. Então, e para fazer a determinação do valor do campo elétrico num ponto de espaço devido a uma carga elétrica, aquela mesma representação que tínhamos antes, a gente faz uso desta equação aqui, ó, que é campo elétrico, né, é igual a constante dielétrica vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Ela é parecida com a equação da carga da força elétrica, é parecida, mas o que a gente está observando só tem uma carga aqui, a outra carga é desconsiderada. Então onde aqui, ó? Então E é módulo do campo elétrico no ponto P em newtons por coulomb, então é o valor do campo elétrico, né? K, a constante eletrostática, como a gente tinha falado antes, que é o módulo do valor da carga elétrica em coulomb, também não vai o sinal, pessoal, a gente não utiliza o sinal. E D a distância que se encontra o ponto P, no qual a gente quer saber o valor do campo elétrico da carga. Então é a distância entre o ponto e a carga. É o ponto D, distância D, dada em metros. Então, exemplos aqui para a gente tentar resolver. Tá? Então, o primeiro exemplo
Determine o valor do campo elétrico num ponto P, que fica a uma distância de 5 metros de uma carga elétrica de 6 microcoulomb positiva. O meio é o ar. Bom, então os dados que nós temos é constante dielétrica, 9 vezes 10 a 9, o valor da carga elétrica, 6 microcoulomb, 6 vezes 10 a menos 6. Desconsideramos o sinal neste caso aqui por enquanto, né? Aliás, nessa questão a gente nem vai precisar do sinal. Distância 5 metros. Então a gente vai resolver. Substituir na equação. Então vai ficar 9 vezes 10 a 9 vezes 6 vezes 10 a menos 6 dividido por 5 ao quadrado. Isso aqui vai nos resultar um valor de 2.160 Newton por Coulomb. Sugiro, pessoal, que vocês tentem resolver junto com a calculadora. Acompanharem, de repente pausar o vídeo e tentar fazer. Mas tentem fazer, tá? Então tem que dar 2.160 Newton por Coulomb. Quem tiver em notação científica vai dar 2,16 vezes 10 na 3 Newton por Coulomb. Tá? Segundo exemplo. Dada a carga elétrica abaixo, cujo valor é de negativo 16 nanocoulomb, e fica a distância de 78 centímetros do ponto P, determine o módulo, direção e sentido do vetor campo elétrico. O meio é o vácuo. Então aqui está a representação, pessoal. Então aqui agora temos uma carga negativa, menos 16 nanocoulomb, com uma certa de 78 centímetros do ponto P. Então aqui pede qual é o valor, é o módulo, direção e sentido do vetor campo elétrico. Então aqui vai ser um pouquinho mais extenso. Então os dados aqui, ó, novamente constante dielétrica. A carga 16 nanocoulomb, 16 vezes 10 a menos 9. Distância 78 centímetros, 0,78 metros. Então a resolução para calcular o módulo, né, que é o valor, vamos substituir aqui. 9 vezes 10 a 9, vezes 16 vezes 10 a menos 9, dividido por 0,78 ao quadrado. Isso vai nos dar... Acabou repetindo o slide, desculpa. Vai nos dar 236,69 Newton por Coulomb. Para determinar o sentido de direção, tá, né, de direção e sentido, a gente vai fazer aquela análise com a carga de prova. Vamos largar a carga de prova no ponto P e vamos ver o que acontece. Se a gente colocar a carga de prova no ponto P, a força vai apontar, vai ser de atração, ela vai ser atraída pela carga. Por quê? A carga de prova é positiva e a carga que nós estamos usando aqui como fonte do campo elétrico, ela é negativa. Então a carga positiva vai ser atraída pela negativa. Então a carga de prova é atraída. Logo, o campo elétrico vai apontar para a carga negativa. Isso é uma coisa bem óbvia, tá, pessoal? Cargas negativas vão ter o campo sempre apontando para o lado dela. Tá? E as cargas positivas vão estar apontando para o lado contrário, como se estivesse saindo. Então, o campo elétrico entra nas cargas negativas e sai nas cargas positivas. Então aqui está entrando na carga negativa. Tá? Então a direção é horizontal e o sentido para a direita. Terceiro exemplo, pessoal. Uma carga elétrica fica a uma distância de 8 centímetros de um ponto conforme a figura. Sabe-se que a carga é positiva e que produz um campo elétrico de 66,09 Newton por Coulomb e que o meio é o vácuo. Determine o valor da carga elétrica e o sentido de direção do vetor campo elétrico. Então aqui temos a situação, tá? O desenho da situação. Então a carga está na parte superior, ponto P mais abaixo, e uma certa distância entre o ponto P e a carga. Então os dados que nós temos a constante dielétrica novamente, o valor do campo elétrico e a distância entre a carga e o ponto. 8 centímetros fica 0,08 metros. Pede para calcular o valor da carga. E agora é um pouco diferente, né, pessoal? Então a gente sabe que a equação é constante dielétrica vezes carga dividido por distância ao quadrado. A gente tem que isolar
a carga. Temos que isolar o Q. Então, para isolar o Q, a gente passa o d ao quadrado para o outro lado, multiplicando. Ele está desse lado dividindo, na direita dividindo, passa para a esquerda multiplicando. Então, fica E vezes d ao quadrado igual a K vezes Q. Para isolar o Q agora, a gente tem que passar o K para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar E vezes d ao quadrado, dividido por K, igual a Q. Só que como todas as equações têm que ter a nossa incógnita tem que ficar do lado esquerdo, né, o que a gente está procurando, então a gente vai simplesmente vai inverter. Vai deixar ela bonitinha aqui, ó. K igual a E vezes D ao quadrado dividido por K. Então aqui, agora continuando a resolução, a gente vai substituir os valores. Vai ficar 66,09 vezes 10. Desculpa, 66,09 vezes 0,08 ao quadrado. Tem que lembrar que isso aqui é ao quadrado. O resultado disso dividido por 9 vezes 10 na 9. Isso vai nos dar um valor de 47 vezes 10 na menos 12 coulomb, ou 4,7 vezes 10 na menos 11. Tá? Então vai depender de conforme você estiver na calculadora. Quem tiver nesse formato que a gente chama de notação engenharia, que tiver na menos 12, pode substituir o 10 na menos 12 por picocoulomb. Tá? Então a resposta aqui, 47 picocoulomb, ou 47 vezes 10 na menos 12, ou 4,7 vezes 10 na menos 11. Tá? É o mesmo valor escrito de maneiras diferentes. Tá? Faltou determinar agora a direção e o sentido do vetor. Tá? Então, para determinar a direção e sentido, vamos novamente colocar a carga de prova sobre o ponto P. Se a gente colocar a carga de prova, a força F vai ser para baixo, porque a carga Q é positiva e a carga de prova também é positiva, ela vai ser repelida. Então, a força F vai estar apontando para baixo. Logo, o campo elétrico também vai estar apontando para baixo. Carga positiva, campo elétrico saindo. Portanto, direção vertical, sentido para baixo. Outra coisa também, pessoal, que a gente pode analisar utilizando as linhas de campo é a interação entre os campos elétricos. Tá? Então, isso também ajuda-nos a enxergar como é que é formada a repulsão e a atração. Tá? Então, aqui nesse caso, nessa primeira imagem, nós temos um campo elétrico, os campos elétricos devido a duas cargas positivas. Notem que os campos estão saindo, né? As linhas saem das duas cargas, mas uma coisa interessante, as linhas não se tocam. Tá? Isso é importante, linhas de campo nunca se cruzam e nunca se tocam. Em função disto, quando eu tenho uma linha de campo saindo de uma carga positiva e dentro da outra também, elas acabam elas se repelem. Então podemos notar que no meio ficou uma zona sem campo elétrico, praticamente nula. Isso ocorre devido à própria repulsão das duas cargas. Tá? Então as linhas de campo vão se comportar desta forma aqui. Então há uma deformação nas linhas de campo. Tá? Se as cargas fossem diferentes, aconteceria uma outra situação. Então a gente usa as próprias linhas de campo para linhas de força, né, para representar essas interações. Esse caso, outro caso aqui, que são de cargas diferentes, uma positiva e outra negativa. Podemos notar aqui, ó, que aqui ocorre algo pouco diferente. A linha que sai da carga positiva, ela entra na negativa. Tá? Então essa interação que acabou ocorrendo com duas cargas diferentes. Então a carga positiva o campo sai da carga positiva e acaba entrando na carga negativa. Então, para cada a linha que está saindo aqui da carga positiva, está entrando uma linha na carga negativa. Então, isso demonstra, né, que está ocorrendo atração. Então, as linhas estão sendo atraídas para dentro da carga negativa. Então, esse é um meio que a gente utiliza
para fazer a análise de campos elétricos resultantes de mais de uma carga, não, com 2, 3, 4 cargas. Então a gente usa esse processo para fazer essa análise. Tá, pessoal? Então por hoje era isso. Está liberado então para vocês fazerem a lista de exercícios, tá? Tem uma questão que eu vou pedir para que vocês enviem, tá? Então vai ser dito lá nas instruções qual questão gostaríamos que vocês enviassem para nós, tá? Então obrigado pela atenção e bom trabalho para vocês.